Olá a todos! Estamos aqui para mais uma aula sobre gestão organizacional e da qualidade. Nós vimos nas aulas anteriores uma série de informações que vêm a convergir para um bom funcionamento de uma empresa e principalmente para a primazia da qualidade. Na aula de hoje, nós vamos abordar alguns aspectos sobre gestão de pessoas, recursos materiais, recursos financeiros, de informação e de marketing, que juntas, todas essas informações, elas vão fazer com que a empresa ela funcione adequadamente, que ela consiga imprimir qualidade nos serviços que ela oferta ou nos produtos que ela distribui. A partir daí, nós percebemos que todos esses componentes, eles poderão se interligar e eles vão fazer com que a empresa ela funcione adequadamente. Significa que se um desses componentes não funcionar adequadamente, vamos ter um comprometimento do resultado final. Para avançar, vamos iniciar a nossa aula. Nós temos aqui os itens gestão de pessoas, recursos materiais, recursos financeiros, informação e marketing. Quando nós falamos de gestão de pessoas, nós temos que gestão de pessoas é uma função estratégica, ou seja, ela traz consigo uma responsabilidade muito grande, onde dentro dessa responsabilidade ela deve trabalhar cada um dos colaboradores para que estes consigam imprimir as suas competências e habilidades no seu dia a dia. O que isso significa? Significa que esses colaboradores precisam dar o melhor de si. Temos ainda diretrizes e rumos. A gestão de pessoas trabalha com a alocação de funcionários em determinados cargos, de acordo com as competências que os mesmos detêm. A partir daí, consegue-se fazer com que todos os encaminhamentos, todas as funções, elas funcionem adequadamente, rumo às diretrizes da empresa, que venham a cumprir a missão que a empresa se propõe. Papéis dos dirigentes. Cada dirigente tem um papel específico, cada dirigente tem uma responsabilidade fundamental dentro do papel que ele ocupa. Então, todas as funções que fazem parte de uma empresa, elas são fundamentais. Desde a pessoa que trabalha na recepção, desde a pessoa que trabalha nos serviços gerais, que trabalha na portaria, até o alto escalão, que seria o presidente da empresa. Todos estes têm um papel fundamental e precisam trabalhar em harmonia e em sinergia, ou seja, tem que trabalhar em equipe. Perspectiva sistêmica é justamente isso. Trabalhar dentro de um todo, ter uma visão de um todo. A partir daí você se sentir parte, atuante e participante do processo. Um ator fundamental para que o objetivo principal da empresa ele venha a ser alcançado. Continuando, nós vamos agora apresentar os modelos de gestão. Esses modelos de gestão, eles são 4. Gestão pela qualidade, gestão por competências, planejamento estratégico e avaliação de desempenho. Então, os modelos de gestão, eles podem ser um destes, ou eles podem trabalhar em conjunto. Dentro de cada etapa, haverá a necessidade de se ter resultados específicos. Quando nós trabalhamos com gestão pela qualidade, nós trabalhamos com a primazia da excelência. Ou seja, nós temos uma série de indicadores dentro da administração que são aplicados a todas as áreas, desde as áreas exatas, humanas e áreas de saúde, e que são tidos como referência. Nós temos a ISO, que é um sistema de qualidade que é implantado, onde é verificado todos os processos e a partir daí é conferida um título de qualidade. Então, a gestão pela qualidade, ela visa justamente alcançar e garantir que esses indicadores todos sejam realizados da melhor maneira. O planejamento estratégico nada mais é do que você fazer uma definição e você colocar
todo um planejamento de ações visando resultados específicos que venham a garantir o alcance de objetivos. Então, você vai definir estrategicamente quem são as pessoas, quem serão os colaboradores e em que área cada um destes irá atuar estrategicamente, para que um todo ele seja completado, ou seja, para que o resultado final ele seja alcançado. Então, todas as vezes que nós temos um objetivo, todos os profissionais, todos os colaboradores da empresa, eles devem trabalhar em equipe. Então, como eu já falei, desde o agente de portaria, até o agente de serviços gerais, até o diretor da empresa, eles devem ter papéis específicos dentro de uma meta. A partir daí, tem-se um planejamento estratégico, tem-se ações estratégicas que vão realmente contribuir, vão convergir para o resultado final. Quando nós falamos de gestão por competências, nós estamos falando de identificar habilidades, conhecimento e competências de determinados colaboradores e, a partir daí, avaliá-los de acordo com a função que ele desenvolve, com as características que ele detém e cruzar estas informações e verificar se estes têm condições de se desenvolver ou de estar ocupando os cargos que hoje eles estão. Quando nós falamos de avaliação de desempenho, nós falamos de indicadores de desempenho, de avaliações individuais, avaliações coletivas e principalmente resultados obtidos e resultados esperados. Então eu vou cruzar essas informações de metas, resultados alcançados e resultados esperados e vou avaliar o percentual de alcance para a partir daí verificar se este funcionário, se este colaborador está dentro de um indicativo positivo, o qual ele foi avaliado. Continuando, nós temos ainda a gestão de pessoas versus gestão de RH. Existe uma grande confusão. Algumas empresas têm funcionários que são funcionários que trabalham com pessoas. E tem empresas que têm funcionários que trabalham a gestão de RH. E qual seria a diferença da gestão de pessoas da gestão de RH? Quando nós falamos da gestão de RH, nós falamos de uma estrutura funcional, de um organograma, de funções específicas que precisam ser desenvolvidas. E quando nós falamos de gestão de pessoas, nós falamos de desenvolvimento de competências e habilidades dentro de cada função. Então, a união desses dois conceitos faz com que nós possamos realmente entender o todo, a necessidade que a empresa tem de se trabalhar o funcionário de uma maneira completa e não por partes e não individualizado. Quando nós falamos nas dimensões de gestão de pessoas, nós temos que alguns itens precisam ser acompanhados. Nós temos profissionalização, valorização, mérito, remuneração / quantitativo. Nós temos que, no caso da profissionalização, nós temos o desenvolvimento dentro da área no qual o colaborador está inserido, ou seja, o desenvolvimento de capacidades e agregar valor à função o qual o mesmo desenvolve. Valorização seria você enaltecer esse colaborador de acordo com o seu mérito, com os méritos alcançados. E o mérito em si seria você correlacioná-lo de maneira individual ou de maneira coletiva, de acordo com as necessidades. Pois nós sabemos que tem o desenvolvimento individual de um colaborador e o desenvolvimento coletivo de toda uma empresa, de toda uma equipe, o qual nós podemos avaliar. Isso acontece muito quando temos uma única empresa que ela trabalha o comparativo de metas das suas diversas unidades. Nós temos a quantidade de atendimentos, a quantidade de correções, nós temos também a quantidade de casos que acometem aquele local como parâmetros. Vamos dar um exemplo. A região sul, a região sudeste, a região nordeste e a região norte.
essas regiões, dentre as outras. Sul, Sudeste, Norte, Nordeste, Centro-Oeste. Nós temos o quê? Nós temos que cada uma destas se comporta de maneira diferenciada de acordo com as condições de saúde que a mesma apresenta. As políticas públicas que lá existem, as ações de vigilância epidemiológica que são desenvolvidas nessas localidades, trazem consigo uma série de referências, uma série de informações que vêm a caracterizar cada uma dessas regiões. A partir daí, nós temos atualmente o caso da febre amarela. Temos também o caso da dengue. E por regiões, existe já uma incidência de casos, uma sinalização de um risco maior para que o aumento de casos ou a prevalência dos casos de pessoas com esse tipo de patologia, que sejam acometidas por essa doença, ela venha a ser maior, devido a uma série de situações socioeconômicas, políticas e estruturais que acompanham cada uma dessas regiões. Então, quando a gente fala de mérito, eu falo de cada uma das equipes que trabalham na erradicação dessas doenças, que trabalham na conscientização da população e que trabalham na diminuição dos números de casos em períodos comparativos, durante o mês do verão, os meses de verão, no caso. Então, a gente acompanha o número de casos que são registrados, certo? Acredito que agora ficou mais coerente nós falarmos em relação a mérito, em relação à responsabilização. Quando a gente fala de remuneração em quantitativo, nós temos que avaliar a quantidade de colaboradores que detêm uma empresa e a quantidade de funções que são ocupadas, a quantidade de cargos. E a partir daí você vai fazendo um escalonamento sobre quanto pode ser ofertado, competências, responsabilidades, formação de base, formação específica, experiência e função exercida, ou seja, responsabilidade assumida. E a partir daí você precisa fazer uma redistribuição para que se possa fazer um plano de cargos e carreira, para que se possa fazer aumentos salariais, para que se possa fazer uma análise dos dissídios que poderão ser ofertados nos acordos coletivos. Então, todas essas informações são primordiais. E quem é o detentor dessas informações? O setor de pessoal. Então, ele é o responsável por coordenar, por organizar essas informações. Avançando, nós temos fundamentos de gestão de pessoas. Quando a gente fala de fundamento de gestão de pessoas, nós temos que aspectos conceituais. O que seria gestão de pessoas? Primeiro, nós vamos para o significado de gestão, que seria a questão da coordenação, do controle, de reunir informações necessárias que lhe dê garantias suficientes sobre todo o processo. Ou seja, que lhe dê uma cobertura sobre todo aquilo que está acontecendo, ou seja, as informações necessárias para que você possa geri-lo. Então, gestão de pessoas, você precisa reunir uma maior quantidade de informações sobre todos os colaboradores e funções exercidas, para que a partir daí você consiga realmente coordenar e otimizar a atuação dos colaboradores. Quando a gente fala de dimensão instrumental e substantiva da gestão, nós temos que falar de dois pontos. Nós falamos do ponto de crenças e valores, que é um pouco mais difícil de se trabalhar, mas não impossível. Então, dá um pouco mais de trabalho para se trabalhar alguns temas internos que possam vir a surgir. E a gente fala também de competências, que é muito fácil de se trabalhar, é mais fácil de se trabalhar, você desenvolvê-las, você proporcionar cursos, capacitações, treinamentos, que venham a desenvolver competências específicas necessárias para o desenvolvimento de algumas funções. E quando a gente fala de perspectiva de análise das organizações, nós falamos da questão sistêmica, da visão global, de principalmente entender as inter-relações que existem dentro da empresa e principalmente como elas vão impactar ou como elas já impactam dentro do seu funcionamento.
Agora, nós vamos avançar para os paradigmas gerenciais. Nós temos a visão mecânica e a visão orgânica. Quando a gente fala da visão mecânica, nós estamos falando daquela visão ultrapassada, da visão que era utilizada no passado. Essa visão mecânica, ela traz consigo a análise por partes, ela traz consigo responsabilidades individuais, ela traz toda aquela parte mecanicista, ou seja, o desenvolvimento do trabalho de maneira mecânica. Quem lembra aqui da Revolução Industrial, onde ela trouxe consigo uma mudança de paradigma, uma mudança de visão sobre o desenvolvimento do trabalho. Então, é justamente isso, a mudança de mecânica para orgânica. No caso da orgânica, nós estamos vendo o todo, o compêndio de todas as relações. Nós estamos analisando a empresa não por parte, mas de maneira global. Nós estamos avaliando individualmente competências e principalmente como elas se interrelacionam, ou seja, a visão sistêmica. Então, a necessidade de desenvolver habilidades, competências, de trazer inovações, ou seja, a visão orgânica, ela traz consigo uma série de possibilidades, uma série de informações e principalmente a abertura para novos caminhos. Eu trago para vocês agora um quadrinho bem interessante sobre os processos da gestão moderna de pessoas. Nós temos aqui agregar pessoas, aqui no alto. Quem deverá trabalhar na organização? Então, essa é a primeira pergunta quando nós montamos qualquer negócio. Ou quando nós vamos trabalhar em uma empresa e vamos trabalhar com equipe. Quem vai integrar a minha equipe? Que características ela deve deter? Aí nós entramos na parte de recrutamento de pessoal, onde nós vamos destinar todas as características, as competências e as habilidades necessárias para que essa pessoa possa ocupar uma das funções. Nós temos ainda aplicar pessoas. O que as pessoas deverão fazer seria o desenho de cargos, avaliação de desempenho. Seria o quê? Seria, a partir do momento que eu montei a minha empresa, eu tenho algumas pessoas, mas qual é a responsabilidade de cada uma? Até onde vai o seu papel? Dentro de um hospital, nós temos uma série de cargos. Porém, nós temos também a descrição de cargos, que nos confere o descritivo de todas as atividades que este colaborador irá desenvolver nesta função. Então, desde o agente de portaria, ao agente de serviços gerais, a recepcionista, ao médico, ao nutricionista, ao fisioterapeuta, ao enfermeiro, ao técnico de nutrição, ao técnico de enfermagem, dentre tantas outras funções que podem estar presentes em um hospital, ou vamos mais além, dentro de uma unidade de alimentação e nutrição, desde o cozinheiro, auxiliar de cozinha, copeiro, gerente, subgerente, controller, dentre tantas outras funções, nós temos o descritivo dessas atividades. E temos também a avaliação de desempenho, que é a avaliação de competências. Eu tenho também que criar critérios de avaliar se essa pessoa realmente atende a essa função, se ela consegue desenvolver boas atividades, se ela consegue atender às minhas expectativas enquanto empresa, se ela consegue atender às expectativas de uma maneira geral. Temos ainda recompensar pessoas. Como recompensar as pessoas? Recompensas e remuneração, benefícios e serviços. O que seria isso? Seria quanto essa pessoa irá receber mensalmente, se haverá um plano de cargos e salário, que é um plano de carreira, se haverá uma remuneração especial através do cumprimento e alcance de metas, se haverá participação de lucros, tudo isso em maneira de compensação e de recompensar os meus colaboradores pelo bom trabalho desenvolvido. Desenvolver e manter pessoas. Como desenvolver e manter as pessoas? Treinamento e desenvolvimento, programas de mudanças de comunicações. Que seria o quê? Seria basicamente trabalhar o desenvolvimento destas pessoas
dentro das habilidades e competências que elas já detêm consigo mesmas, que possam ser aprimoradas e possam auxiliar no cumprimento das funções que as mesmas desenvolvem nos cargos exercidos. Monitorar pessoas. Como saber o que fazem e o que são? Sistema de informação gerencial e banco de dados, que seria basicamente monitorar o que todo mundo está fazendo. Por isso que algumas empresas têm um controle interno, que é um sistema interno de informação. Então, é um e-mail controlado, é o impedimento de usar pendrives ou HD externo, é o impedimento de usar e-mails externos, apenas o e-mail da empresa pode ser utilizado, instalação de câmeras nos locais para monitorar as atividades, dentre outras situações e sistemas de inserção de informações, de dados que podem ser mensurados e avaliados em período de tempo e principalmente por cargos, certo? Então, nós trabalhamos de uma maneira que o setor de gestão de pessoas é um setor fundamental para o bom andamento da empresa. Temos ainda, dentre os processos de RH, algumas informações. Nós temos, deixa eu só aqui pegar para vocês. Deixa eu botar aqui. Para vocês. E vamos falar das influências. No processo de gestão de RH, nós temos as influências aqui em cima, ambientais externas. Nós temos leis, nós temos regulamentos, nós temos a atuação do sindicato, temos as condições econômicas, temos a competitividade, temos as condições sociais e econômicas dos candidatos de uma maneira geral. Então, essas são influências externas que contribuem, que alteram os processos do RH, que vem desde a oferta das funções de cargos, como também ofertas salariais, desenvolvimento de pessoas e principalmente critérios estabelecidos. E temos também as influências ambientais externas, lá em cima. Vocês olharem lá de verdinho. Nós temos a missão organizacional, ou seja, o que a empresa se propõe. Nós temos a visão, objetivos e estratégia, cultura organizacional, natureza das tarefas e estilo de liderança. Ou seja, o que a empresa procura. Quais são as necessidades que a empresa detém para que, a partir daí, a minha seleção ela possa ser realizada, levando em consideração os fatores externos e os fatores internos. Nós temos ainda alguns pontos que precisam ser levados em consideração. São alguns pontos que nós vimos no slide anterior. Temos agregar pessoas, recrutamento e seleção, aplicar pessoas, desenho de cargos, avaliação de desempenho, recompensar pessoas, remuneração, benefícios e serviços, desenvolver treinamento, pessoas, mudanças, comunicações. Manter pessoas, disciplina, alguns testes que são aplicados, relações com sindicatos e monitorar pessoas seria o banco de dados e o sistema de informação geral, que seria você ter um controle interno de tudo aquilo que é realizado por aquele colaborador. E resultados finais desejáveis, nós temos práticas éticas aqui embaixo, socialmente responsáveis. Nós temos ainda produtos e serviços competitivos e de alta qualidade e temos ainda mais à frente qualidade de vida no trabalho. Então, nós temos que os processos que envolvem o setor de RH, o setor de gestão de pessoas, ele é muito grande, ele é muito vasto. Então, ele traz consigo uma série de responsabilidades frente à seleção, preparação, monitoramento, que vai avaliação de resultados e competências, e principalmente a uma possível substituição, caso este colaborador não venha atender às expectativas. Nós temos ainda que falar agora para vocês sobre recursos materiais. Nós vimos no ponto 1 sobre gestão de pessoas. E agora nós vamos entrar um pouquinho
sobre recursos materiais. Quando a gente fala de recursos materiais, nós falamos da administração de materiais, que ela envolve uma série de etapas. E etapas estas primordiais, independente da área. Humanas, exatas e saúde envolvem todas essas etapas de administração de materiais. Na sua residência, você faz a administração de materiais, só que você faz de uma maneira mais prática. Você faz de uma maneira mais suave. Você faz sem perceber que você está controlando seu estoque, que você está avaliando sua necessidade de compra e principalmente que você está equiparando o mercado, ou seja, avaliando preços. Vamos ver quais são as etapas que envolvem a administração de materiais? Temos aqui, a administração de materiais, ela tem compras, tráfego de fora, ou seja, eu faço solicitação de compra e eu tenho todo o período de deslocamento da minha mercadoria. Recepção, que é a entrega da mercadoria, e eu vou avaliá-la, vou verificar lote, prazo de validade, vou acomodá-la adequadamente, que seria a inspeção das entradas, toda essa avaliação de qualidade, avaliação de comparativo de nota fiscal, quantidade, preço e principalmente descrição do produto que fora comprado. Armazenamento na fábrica, que é você ter um local específico para o armazenamento dos produtos, por tipo de produto e de acordo com as necessidades que esse produto requer, sobre as condições ideais de armazenamento. Movimentação de materiais, movimentação interna, armazenagem externa, inspeção de saída, tráfego para fora, distribuição, controle da produção e controle de estoque. Então, todas essas etapas têm detalhada, especificamente, a sua importância dentro de um processo de administração de materiais. A necessidade que se tem de coordenar, de acompanhar cada uma dessas etapas, para garantir principalmente que ela ocorra adequadamente. Continuando, tenho aqui para você uma análise de SWOT, que ela traz a avaliação dos produtos acabados com os fornecedores e principalmente como eles vão influenciar no mercado e na geração de recursos. Então, nós temos que avaliar quando um produto ele está em alta, quando um produto ele é bem aceito no mercado, que é o produto acabado, e principalmente como é que estão os concorrentes. Como é feita toda a análise econômica e os fornecedores a mesma análise. Concorrência, situação econômica, aceitabilidade, custos envolvidos, que vão me trazer uma série de informações necessárias para que eu consiga avaliar a minha inserção no mercado. Quando a gente fala de toda essa análise aqui, nós falamos também de alguns indicadores de recursos materiais. E que indicadores seriam esses? Os principais indicadores que são utilizados na administração de materiais, nós temos a produtividade, que ela traz consigo quanto eu consigo produzir em determinado período de tempo, por X colaboradores e Y matéria-primas empregadas. Então, tudo isso eu vou avaliar. Eu vou avaliar a qualidade do serviço que foi ofertado, a qualidade do produto que é entregue, a qualidade das etapas, ou seja, todas as etapas que foram faladas anteriormente, quando a gente falou da administração de materiais, elas precisam ocorrer adequadamente e com qualidade, com segurança, com rastreabilidade. E temos também algumas fórmulas específicas que a gente utiliza para avaliar. Nós temos o nível de serviço, que é essa primeira fórmula aqui, que ela traz um número-valor, no caso, dos itens entregues sobre o número-valor dos itens pedidos. Ou seja, se houve desperdício, se houve perda durante o transporte. Giro de estoques, se o valor consumido no período sobre o valor de estoque médio no período. Ou seja, quanto eu estou consumindo por dia e quanto isso está se traduzindo em vendas. Se está havendo uma grande quantidade de desperdício, se está havendo uma subutilização ou uma superutilização de um determinado produto. Então, isso eu vou utilizar muito.
controle de medicamentos, controle de material utilizado para fazer curativos, fazer alimentação, desde as matérias-primas até os produtos industrializados, desde as alimentações artificiais, as alimentações enterais. Então, existe uma série de informações que podem ser utilizadas nas diversas áreas. E tenho ainda a cobertura aqui, que é o número de dias do ano por giro. Ou seja, eu vou avaliar como é que está a minha utilização, como é que está o meu estoque, como é que está a minha compra e a minha saída de produtos. Quando a gente adentra aqui no item 3 da nossa aula, sobre recursos financeiros, nós temos administração financeira nas organizações, sistema financeiro, decisões de investimento, decisões de financiamento, políticas de dividendos, diagnóstico financeiro da empresa. Então, recursos financeiros envolvem todos esses pontos. A análise de todo o capital que a empresa detém. A análise de como esse capital ele vai ser empregado, ele vai ser utilizado. Ciclo de exportação. Nós temos aqui um ciclo muito interessante, que ele traz justamente como nós vamos fazer um ciclo, ou seja, ele não para, tá? Eu vou passar o mouse aqui para vocês irem acompanhando. Eu tenho um recurso em caixa, faço uma compra ao fornecedor, adquiro a matéria-prima, esta matéria-prima passa por um processo de transformação, eu detenho um produto acabado, vendo a crédito os produtos acabados, tenho a dívida dos clientes que precisam ser saldadas e tenho o recebimento das dívidas que vão gerar recursos em caixa. Esse ciclo ele é muito utilizado em cartões de crédito, compras a prazo, que vão me trazer um retorno a um determinado período de tempo que vai entrar no meu fluxo de caixa. Dentro do meu fluxo de caixa, eu vou tirar uma parte para pagar as despesas fixas e vou deixar uma outra parte para que o ciclo ele não pare, ele continue sempre em funcionamento. O que é que grande parte das empresas, que foi o que a gente viu na aula passada, ela faz? Ela não consegue coordenar essas etapas, ela não consegue separar os percentuais necessários dentro de cada uma dessas etapas para que a partir daí ela sempre tenha um capital de giro, ela consiga fazer o ciclo funcionar. Então ela retira todo o recurso, ela utiliza o recurso e ela acaba não tendo mais condições de fazer a compra aos fornecedores e aguardar o saldo da dívida dos clientes. Então esse é um erro comum das pequenas e microempresas que nós não vamos permitir que aconteça, porque agora nós já sabemos a necessidade de se ter uma segregação dos valores, uma organização de pagamentos e principalmente dos fluxos de caixa que existem, de uma maneira geral, por assim dizer, que venham justamente a garantir o bom funcionamento. Na dinâmica das decisões financeiras, nós temos que os ativos da empresa, os passivos de patrimônio líquido, eles vão ser utilizados e eles são recursos captados, ou seja, os passivos de patrimônio líquido, eles são recursos captados, se tornam ativos da empresa e são utilizados como decisões de investimento. No caso dos passivos, decisões de financiamento. Recursos são reinvestidos na empresa e pagamento de dividendos, juros e de dívida voltam o quê? A ser passivos e patrimônio líquido. Nós temos ainda os fluxos gerados pelo ciclo de exploração e os impostos que são pagos ao governo. Então, todas essas etapas, todos esses pontos, eles precisam justamente ser bem coordenados. Senão, nós vamos gerar um déficit, ou seja, um negativo na empresa, que vai fazer com que essa tenha uma sobrevida e venha até a ser encerrada. Quando nós falamos de sistema financeiro, nós temos ainda que as instituições financeiras, os mercados financeiros, todos eles têm uma interligação. Os mercados financeiros geram títulos,
As instituições financeiras emitem fundos, os mercados financeiros geram fundos aos agentes demandantes de recurso, que geram empréstimos às instituições financeiras, que geram depósitos aos agentes fornecedores de recurso, que geram fundos aos mercados financeiros. Ou seja, existe um fluxo também, tá, dentro da esfera financeira para que a máquina ela continue funcionando, para que as empresas elas tenham realmente condições de estar com as portas abertas. Há a necessidade de se ter esse controle, de se ter esse acompanhamento individualizado. E agora nós vamos avançar para o item 4 da nossa aula, que é o item informação. Esse item informação, ele é muito interessante. Vou pegar aqui para vocês. Esse item informação, ele traz consigo uma série de situações que quando a gente fala em controle da informação, a gente fala logo. Controle de e-mail, controle de celular, controle de Wi-Fi. E aí, nós percebemos a necessidade de se ter um controle ainda maior. Quando a gente fala de informação, de recursos de informação, de sistemas de informação de uma empresa, que seria a parte que vai fazer toda a parte sistemática da empresa, de seu funcionamento, nós temos que ela compreende todas as fases, todas as etapas, ela está presente, como a gente vai ver agora. Nós temos funcionários, então a gente tem o controle administrativo, que é essa parte aqui, certo? Recursos humanos, abastecimento, toda essa etapa, ela também pode ser controlada pelo sistema de informação, através de informações que são alimentadas no sistema. Nós temos os fornecedores, distribuidores e revendedores. Essa etapa aqui, nós temos a administração da cadeia de suprimentos, ou seja, desde a solicitação de compra, o transporte da mercadoria, a entrega, a verificação no momento do recebimento, a estocagem, abastecimento e a saída dessa mercadoria até termos o produto final entregue ao cliente. Então, toda essa parte aqui da administração da cadeia de suprimentos vai desde toda a logística, de compra, solicitação, a parte de produção, que é a parte de transformação da matéria-prima em produto final, até a parte de distribuição, que é a parte que vai chegar na clientela. É o planejamento de recursos empresariais empregados em cada uma dessas etapas, também é coordenado pela informação. Aplicação de suporte às decisões, integração de aplicações empresariais, todas essas etapas, elas conversam entre si, temos várias setinhas que vêm, que vão, que fazem que a informação ela não fica parada, ela não fica estagnada. Ela vem a informação e ela volta com a informação. Então, a informação ela é simultaneamente alimentada, ela é constantemente alimentada. Então, a partir do momento que eu estou trabalhando a informação, uma outra pessoa também está trabalhando a informação. E o sistema está sendo alimentado e essas informações são utilizadas por um terceiro colaborador e por nós mesmos para a tomada de decisões. Nós temos ainda as finanças, contabilidades, auditoria e controle de administração, que seria toda essa parte de avaliação nas etapas. A administração de relacionamento com o cliente, aí envolve o marketing, envolve vendas, envolve atendimento ao cliente, ou seja, várias etapas. Temos ainda a administração de rede de vendas, que é justamente as etapas até a entrega do produto ao cliente, e clientes revendedores, que é a etapa final, que é como o cliente vai receber esse produto e como o revendedor recebe esse produto e repassa à frente. Então, quando a gente fala de informação, não é só a parte inicial. Informação, ela compreende um todo. Ela traz consigo uma série de importâncias dentro de cada etapa. Então, cada uma das etapas tem indicadores, tem informações específicas que precisam ser alimentadas no sistema para gerar dados, os quais serão trabalhados e serão comparados em um determinado período de tempo para avaliar, como nós vimos lá na administração de materiais, se estamos tendo resultados positivos e se o emprego financeiro ele está sendo coerente com o retorno que nós estamos obtendo. Nós temos ainda que acompanhar alguns ciclos. Nós temos o ciclo da cadeia de suprimentos,
que vai desde a encomenda, programação, fabricação e entrega, até os processos operacionais, que envolvem contrato de encomenda, planejamento de demanda, planejamento de produção, programação futura, planejamento do transporte e planejamento da distribuição. Quando nós avaliamos todas essas etapas dos processos operacionais, nós temos que ter toda uma previsão. Quando nós fazemos uma solicitação de compras, quando nós coordenamos uma equipe e solicitamos materiais, um hospital, uma cozinha, na nossa própria residência, nós temos uma ideia, nós temos uma média de quanto é consumido. A partir daí, nós temos uma programação futura de quanto será preciso para atender a um determinado público específico. Nós vamos seguindo com todas as etapas do operacional até que a gente consiga entregar o produto final, que entra na solução integrada, que é a administração interconectada de cadeia de suprimentos, ou seja, todas as etapas estão interligadas dentro de um processo de informação. Então, as etapas elas se correlacionam. E a partir daí nós temos a garantia de uma boa prestação de serviço e a garantia de principalmente atender às necessidades da empresa de uma maneira correta. Continuando, avançando, nós temos ainda o sistema de colaboração empresarial. O sistema de colaboração empresarial, ele traz consigo algumas ferramentas, as quais, dentro da informação, nós temos ferramentas de comunicação eletrônica, que são e-mail, correio de voz, fax, publicação na rede, telefone na internet, page, etc. Ferramentas para conferência eletrônica. Nós temos conferência por dados, conferência de voz, videoconferência, fóruns de discussão e reuniões eletrônicas. Ferramentas de controle de trabalho colaborativo. Nós temos agendamentos, controle de tarefas e projetos, nós temos sistemas de fluxo de trabalho, gerenciamento do conhecimento, compartilhamento de documentos. Então, existe uma série de ferramentas que são utilizadas dentro da informação que vêm a favorecer o trabalho dos setores, o trabalho dos colaboradores e principalmente a integração destes dentro da empresa, que vão fazer com que a comunicação ela ocorra adequadamente. Ela vai encurtar a distância que existe entre uma mesa e outra, entre um setor e outro, entre uma unidade e outra. E a partir daí nós podemos reunir uma série de informações que vêm a favorecer o andamento desta empresa. Quando nós avançamos para o ponto 5, que é o ponto do marketing, eu trago para vocês a figura de um iceberg. Essa figura desse iceberg, ela é um clichê dentro do marketing. Por quê? Porque todos nós conhecemos a propaganda do marketing, mas nós temos que entender que por trás da parte visível, que é essa pontinha do iceberg, nós temos uma parte muito maior, que é essa parte toda de baixo aqui, que envolve toda a análise de mercado, análise de concorrência, logística, de funcionamento, ou seja, uma série de etapas que o marketing detém que são necessárias para que nós possamos ter uma campanha publicitária, uma campanha de vendas. E nós esquecemos de toda essa etapa, a etapa que está por trás. Então, um dos erros que o marketing apresenta é justamente esquecer essa parte do todo. Nós temos que entender que o iceberg ele é um todo. E para que nós possamos ter um marketing coerente, um marketing que venha auxiliar o funcionamento da empresa, nós temos que seguir algumas etapas e reunir uma série de informações antes de tomar algumas decisões. Então, você que pensa em fazer um marketing pessoal, que pensa em fazer um marketing da sua empresa, lembre-se que existe um composto de marketing, que eu vou falar daqui a pouquinho.
e que este traz consigo a necessidade de reunir um monte de informações, uma série de informações primordiais para se decidir qual é a campanha mais adequada, a publicidade mais adequada, a ação que será desenvolvida. Aí nós temos que, composto de marketing, nós temos produto, promoção, preço e distribuição. Quando nós falamos de produto, nós temos que garantir qualidade, características específicas, que são os diferenciais dos concorrentes, opções, temos que dar uma série de opções de embalagens grandes, embalagens pequenas, embalagens recicladas, embalagens reaproveitáveis ou não, embalagens que podem ir direto ao micro-ondas, que podem ir direto ao congelador. Estilo, que é uma característica própria, é uma característica individualizada de cada produto e principalmente de quem é o detentor deste produto. Nome da marca, um nome forte, que caracterize a ideia que o produto quer passar. Embalagem específica, tamanho dessa embalagem, serviços que estão agregados, garantias de serviço, de produtos, retornos, ou seja, canais de comunicação, promoções, propaganda, venda pessoal, promoção de vendas, relações públicas, merchandising. Preços envolve lista de preços, descontos, subsídios, períodos de pagamento, termos de crédito. E a distribuição envolve canais, cobertura, localização, inventário e transporte. Então, existe uma série de informações que vai muito mais além do que eu chegar e oferecer um produto para você. Eu vou ter que ter uma boa propaganda, a embalagem adequada, um produto de qualidade. Eu vou ter que saber abordar o cliente. Eu vou ter que primeiro identificar qual é o perfil do meu cliente, dentre outras informações necessárias para que se proponha uma ação de venda, para que se proponha uma ação de prestação de serviço. E quais são os fatores influenciadores? Nós temos os fatores cultural, vamos voltar aqui, cultural, social, pessoal, psicológico e o consumidor em si. O cultural envolve a cultura local, a cultura de uma clientela, a cultura de uma região, a subcultura, a classe social, e o social envolve grupos de referência, família e papéis e status. O pessoal envolve idade e estágio do ciclo de vida, situação econômica. O psicológico envolve motivação, percepção, aprendizado, crenças e atitudes. E o consumidor em si, ele reúne todas essas características, ele traz consigo um pouquinho do que ele viveu no passado, um pouquinho do que ele vive hoje, das expectativas que ele carrega para o futuro e como tudo isso influencia nas suas decisões. Então, o nosso consumidor, a nossa clientela, ela precisa ser avaliada, ela precisa ser identificada, para que a partir daí possamos saber qual tipo de estratégia será adotada, qual é a estratégia de marketing. E principalmente, dentre todas as informações que nós falamos hoje, quais são os passos que deverão ser seguidos para garantir uma boa estratégia de marketing. Agora, nós percebemos que de todos os 5 pontos que nós vimos hoje na aula, nós compreendemos que todos eles se interligam, se correlacionam. Para garantir um bom funcionamento de uma empresa, eu preciso ter os 5 pontos funcionando adequadamente. Senão, eu terei uma perda a curto, a médio ou a longo prazo, dependendo do impacto que essa falta de complementação, falta de sinergia, falta de controle da organização irá me causar, irá impactar. Então, eu encerro a aula de hoje, deixo o material para vocês complementarem as informações sobre a nossa aula e nos vemos logo mais. Até breve.